Olá, gente querida, que a graça, a paz e a alegria sejam multiplicados em seus corações. Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, vou apresentar 7 sinais. 7 sinais para você reconhecer se você é um escolhido de Deus. Fica até o final porque esse vídeo está muito especial. Deus vai falar com você e você vai se surpreender muitíssimo. Mas antes eu já peço para que você deixe o seu like para abençoar o canal. O seu like é muito importante. O seu like é a sua gratidão. E também compartilhe essa palavra, deixe que essa semente possa alcançar mais vidas. Dessa forma você está sendo um semeador e contribuindo para que o reino do céu se expanda aqui na terra. Amém? João 15,16 diz: Não fostes vós que me escolhestes, ao contrário, eu vos escolhi a vós e vos designei para irdes e dardes fruto, e fruto que permaneça. Sendo assim, seja o que for que pedirdes ao Pai em meu nome, ele concederá a vós. Através desse versículo fica muito claro que quem escolhe é Deus. Então, quando Deus escolhe, normalmente o escolhido é a pessoa que é a mais improvável. Nem o próprio escolhido acredita que ele possa ser um escolhido. Então, a primeira característica de um escolhido é que ele é improvável. Então, marque aí. O escolhido, ele é improvável, normalmente é alguém que ninguém dá nada por ele, e até mesmo, como eu disse, o próprio escolhido, ele tem dificuldade de se ver como um escolhido, entende? Ele não tem as características daqueles que são aprovados pelos homens. Normalmente, os escolhidos são desprezados e colocados de lado por muitos. Olha o que a palavra do Senhor nos diz em 1 Coríntios 1, a partir do versículo 27. Mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Então, queridos, não se enganem, o menos provável possível, este é o escolhido de Deus. O segundo sinal de um escolhido é que ele é odiado sem causa. E como é que é isso? É um odiar de graça, sem que você tenha feito coisa alguma para aquela pessoa, é do nada. Mas acontece isso por conta da luz que o escolhido emana, porque o escolhido está com Cristo e muitos ainda não nasceram de novo, então acaba despertando sim esse ódio. Olha o que a palavra do Senhor nos diz em João 15, versículo 19. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso o mundo os odeia. Então, o motivo desse ódio é justamente o fato do escolhido não fazer mais parte do mundo, porque ele já foi tirado do mundo. Ele está aqui no mundo, mas ele não faz mais parte desse mundo. Então, quando o Senhor ele tira a pessoa do mundo, ele transporta a pessoa do reino das trevas para o reino da luz. Então, essa luz que esse escolhido está emitindo é o que causa incômodo e ódio nos demais. João 15, 25 diz: Mas é para que se cumpra a palavra que está escrita na sua lei. Odiaram-me sem causa. Se te odeiam sem causa, se você muitas vezes já se perguntou o que tinha de errado com você, provavelmente você é um escolhido de Deus. O terceiro sinal de um escolhido é que ele enfrenta a rejeição. Normalmente, o escolhido ele é muito rejeitado. O texto para que essa palavra seja testificada está em 1 Samuel 16,
Eu vou ler a partir do versículo 10. E assim Jessé levou a Samuel os seus 7 filhos, mas Samuel concluiu: a nenhum desses Yahvé escolheu. Então Samuel questionou a Jessé: esses são todos os seus filhos? Ao que Jessé respondeu: bem, ainda tenho o caçula, mas ele ficou cuidando das ovelhas. Então Samuel prontamente ordenou a Jessé: manda buscá-lo, porque não nos sentaremos para comer enquanto ele não estiver presente. Jessé mandou chamá-lo. Era ruivo, de belos olhos, saudável e de admirável aparência. E Yahvé afirmou: levanta-te e unge-o, é ele. Bem, queridos, aqui o texto refere-se a Davi, o ungido de Deus, o escolhido de Deus. Davi, ele era rejeitado já na própria família. Veja que o profeta, ele foi à casa de Jessé para ungir aquele que seria o rei de Israel. Ele chama os 7 filhos, mas ele não chama Davi. Agora eu te pergunto, qual é o pai que esquece o próprio filho? Se o profeta não tivesse mencionado a Jessé, se ele não teria mais filhos, provavelmente Davi nem seria chamado. Então isso mostra que realmente ele era esquecido, ele era rejeitado, ele era desprezado na família. Então uma das marcas do escolhido, que o escolhido carrega, é o fato de ser rejeitado. Muitas vezes é rejeitado na própria família, outras vezes no ambiente onde ele está, na escola, na adolescência, enfim. O escolhido, ele enfrenta muitas rejeições. O quarto sinal de um escolhido é que ele é caluniado, injustiçado e mal compreendido. Eu vou ler para vocês aqui 1 Samuel 17, a partir do versículo 28, que diz: quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com o soldado, ficou irritado com ele e indagou: por que afinal desceste até aqui? E com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua insolência e a malícia do teu coração. Vieste para assistir à batalha? Davi replicou: que fiz eu agora? Por acaso sou privado até mesmo de falar? Se você é um escolhido de Deus, provavelmente você passa por muitas situações onde você é mal interpretado. De repente você está num lugar, as pessoas estão julgando mal o fato de você estar naquele lugar. De repente você fala algumas palavras e aquelas palavras são todas distorcidas contra você mesmo. Então o nome do escolhido está sempre assim no meio da boca das pessoas, com fofocas, com calúnias, com difamações, aumentando história, criando história, mas tudo que é inverídica, que não tem nada a ver com a verdade. Mas o escolhido, ele passa por essas injustiças, por essas fases de calúnia e de difamação. Aqui, Davi, ele é ordenado pelo pai. O pai ordena que ele vá levar o alimento para os irmãos e também para que Davi venha checar como que estão os irmãos, se está tudo bem com eles. Afinal, era um campo de batalha, era um campo de guerra. E Davi, ele obedece ao pai, ele vai levar o alimento para os irmãos, ele vai procurar saber como é que eles estão. E quando ele está ali, ele ouve falar do gigante, ele vai tirar informações com o soldado, o irmão já chega agredindo, o irmão já chega xingando, já chega caluniando. Diante disso, Davi replica: o que foi que eu fiz agora? Isso era algo que acontecia normalmente, provavelmente no meio deles. E o escolhido realmente, queridos, ele faz essa pergunta: o que foi que eu fiz? Por que as pessoas estão falando tanto, inventando tantas coisas a meu respeito, colocando palavras na minha boca das quais eu nem falei? Por que as pessoas estão julgando as minhas ações e as minhas intenções? O escolhido, ele passa muito por isso. Então, se você passa aí por calúnias, por difamações, por injustiças, é porque você tem a marca de Deus, você é um escolhido do Senhor. A quinta marca de um escolhido é que ele é dotado de dons e de talentos, e são habilidades que são naturais.
O que é uma habilidade natural? É algo que você faz sem esforço, é um dom que está dentro de você, é algo que às vezes para algumas pessoas é difícil, para você é fácil fazer aquilo. Então você foi dotado de um dom, de um talento. E 1 Samuel 16, versículo 17 diz: Então Saul ordenou a seus servos: procurai, pois, um homem que toque bem e trazei-mo. Um dos seus servos pediu para falar e disse: Tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é um valente guerreiro. Ele fala bem, é de bela aparência e Iavé está com ele. Aqui, Saul já está sendo atormentado por espíritos malignos. Então é sugerido que ele contrate alguém que tem habilidades, que toque harpa. E é aí que o nome de Davi é mencionado. E olhe bem a descrição que é falado a respeito de Davi. Que ele sabe tocar, que ele é um valente guerreiro, que ele fala muito bem, que ele tem uma boa aparência e que Iavé está com ele. Então veja que são várias habilidades, não é somente tocar um instrumento. Aqui está mencionando que Davi ele sabe falar bem, que Davi ele é um excelente guerreiro e o mais importante, que a presença de Deus está com ele. Então o escolhido ele é dotado de habilidades e capacidades, multi-habilidades e capacidades. Davi ele compôs a maioria dos salmos, tudo por uma inspiração divina, pelo dom que foi dado a ele de comunicação e de escrita. E não é só isso, queridos. Quando Davi é colocado diante daquele gigante, ele já tinha derrotado um urso e um leão. Então, ele é dotado, o escolhido, de capacidades que as pessoas, ao olharem para você, não vão dizer que você é capaz de fazer aquilo. Vão até colocar em dúvida, como Saul colocou quando Davi estava diante do gigante. Nossa, mas você tem habilidade, você não tem o porte para você enfrentar um gigante desse nível. Mas Davi fala para ele: olha, eu já matei um urso e um leão. Então, de fato, se confirma o que foi dito a respeito de Davi. Olha, ele é um valente guerreiro. Então, Davi, ele era um valente guerreiro, porque foi dado a ele essa capacidade. É um dom que foi colocado a ele, um talento que foi concedido a ele. Não só este, mas o fato dele escrever, de falar bem, de tocar harpa, a própria capacidade que ele já tinha de liderança, de liderar. Tudo isso são habilidades que o próprio Espírito capacita. Então, o que para muitos pode ser difícil, o escolhido ele faz com mais facilidade. O sexto sinal de um escolhido é que ele é muito perseguido e ele é muito invejado. Eu vou ler para vocês aqui 1 Samuel 18, versículos de 6 a 9, que diz: Quando os soldados retornavam para casa, depois que Davi venceu e matou o grande filisteu, as mulheres saíram de todas as cidades de Israel ao encontro do rei Saul com cânticos e danças, com tamborins, com músicas festivas e instrumentos de 3 cordas. E as mulheres dançavam e cantavam: Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. Então Saul se indignou e ficou muito irritado ao ouvir esse refrão e exclamou: Ora, a Davi atribuíram a morte de dezenas de milhares, mas a mim somente milhares. A continuar assim, só lhe faltará conquistar o meu reino. E desse dia em diante, Saul começou a nutrir um forte sentimento de inveja de Davi. O próprio Saul, que era rei de Israel, passou a nutrir um forte sentimento de inveja por Davi e mais, passou a perseguir Davi para matar Davi. Davi teve que fugir das garras de Saul, porque Saul fez de tudo para tentar matá-lo. E toda essa inveja e perseguição, o escolhido ele enfrenta de pessoas muitas vezes que estão num patamar acima, pessoas que já galgaram lugares altos. Então, o escolhido muitas vezes ele é perseguido, mas por pessoas de poder, pessoas que têm uma grande influência. Isso também aconteceu com Daniel lá na Babilônia. Daniel ele era excelente, um escolhido de Deus. E aí o que aconteceu? Os poderosos começaram a ficar com inveja de Daniel.
e buscar uma falha em Daniel. Então, o escolhido ele vai passar por isso, por perseguição, e ele vai passar a ser muito invejado pelas pessoas. Por quê? Por conta da excelência, porque tem resultado naquilo que faz, porque busca fazer tudo com amor, porque não se deixa levar pela mente de outras pessoas, faz aquilo que Deus manda. Então, isso incomoda as pessoas, isso atrai inveja das pessoas. O fato de você ter unção, o fato de você estar capacitado a fazer algumas coisas, vai despertar inveja e perseguição nas pessoas. E não tem como fugir disso, viu, queridos? Em João 15:20, o Senhor diz: não é o servo maior que o seu senhor. Se a mim perseguiram, também perseguirão a vós. Então, Jesus, ele não omite, olha, eu fui perseguido, vocês também serão por causa do meu nome. Em Mateus 5:11, ele diz: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Então, se você é uma pessoa que é perseguida, se você é uma pessoa que é muito invejada, talvez você não saiba, mas essa perseguição, essa inveja é porque você é um escolhido. E muitas vezes que essa perseguição também é espiritual. Você vê que espiritualmente você é cercado. E tudo isso tem a ver com o fato de você ser um escolhido de Deus. E o sétimo sinal, que eu considero aí o mais importante de todos esses sinais, é que o escolhido ele não se vinga. Veja, o escolhido ele é desprezado, ele é caluniado, ele é difamado, ele é rejeitado. O escolhido ele é invejado, ele é perseguido, e o escolhido ele não se vinga. O texto para testificar isso está em 1 Samuel 24, estou lendo para vocês aqui a partir do versículo 16, que diz: terminando Davi de falar a Saul, este lhe respondeu: é mesmo a tua voz, meu filho Davi. E Saul começou a clamar e a chorar. Depois ele confessou a Davi: tu és de fato mais justo do que eu, porque me tens feito bem e eu tenho-te constantemente retribuído mal. Hoje tu me fizestes ver com clareza a tua generosa bondade, pois Yahvé me entregou totalmente em suas mãos e preferistes não me matar. Quando um homem encontra o seu inimigo, porventura deixa-o seguir tranquilamente o seu caminho, que o Senhor te recompense por todo o bem que hoje me fizeste. Agora, pois, sei com clareza e sem a menor dúvida que reinarás e que o reino de Israel será firme na tua mão. Jura-me, pois, por Yahvé, que não exterminará a minha posteridade e não farás desaparecer o meu nome e o da minha família. Então Davi fez o juramento a Saul e Saul voltou para a sua casa. Mas Davi e os soldados que o seguiam foram para a fortaleza onde estavam refugiados. Queridos, olha como é o coração de um escolhido. Saul perseguiu Davi, tentou matar Davi inúmeras vezes, e Davi tem a oportunidade de ficar ali cara a cara com Saul, com vários homens à volta dele. Ele poderia sim ter exterminado Saul ali, mas ele não fez isso. Davi em momento algum pensou em matar Saul, em retribuir o mal que Saul estava enviando a ele com o mal. Pelo contrário, Davi ainda no final faz um juramento que vai conservar a posteridade de Saul e o nome da família de Saul. É que o escolhido, além de não se vingar, ele também não sai falando mal daquele que está fazendo mal contra ele. Essa é uma das características principais do escolhido. Então, se você é uma pessoa que te fazem mal, mas mesmo assim você insiste em falar bem dessas pessoas, se você insiste em não se apoderar em momento algum de nenhum sentimento de vingança, uau, você é um escolhido de Deus. Você está pronto para reinar, como o próprio Saul disse aqui para Davi: você vai reinar e o reino de Israel será firme na tua mão. Isso porque a firmeza, ela vem de um caráter aprovado por Deus, um caráter de uma pessoa que tem um coração que não se vinga.
de uma pessoa que busca retribuir todo o mal que é lançado contra ela com o bem. Então, essas são as características principais de um escolhido. E se você se identificou com essas características, eu quero, no nome de Jesus, abençoar o teu chamado. E nesse momento está ativando o teu chamado. Você vai começar a produzir hoje mesmo os frutos para o Senhor. Você vai começar a dar frutos naquilo que o Senhor te chamou para fazer. Você não vai se esconder, você não vai ficar intimidado. Neste momento agora, você está sendo ativado com coragem para você fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Por meio da fé, você toma posse disso e você já começa a dar fruto aonde Deus te plantou, no lugar aí aonde você está. Você vai começar a dar fruto, você vai mostrar para aquilo que você veio e você não vai mais se esconder. E eu profetizo no nome de Jesus que a partir do momento que você começar a liberar esses frutos, o Senhor vai aumentar a sua capacidade, vai multiplicar ainda mais os seus dons e talentos. Então receba tudo isso no nome de Jesus. E se você chegou até aqui, eu peço para que você deixe o seu like para abençoar o canal. Não saia sem deixar registrado aqui a tua gratidão. Amém? Eu vou ficando por aqui, abençoando você, a sua casa, a sua família, em nome do Senhor Jesus. Um beijo grande, fiquem com Deus e até mais.